Mas eu já estive em situações de guerra que o cinegrafista está em pânico, o que é normal, é totalmente compreensível. Eu falo, olha, dá sua câmera que eu filmo para você. Agora, eu estive no Afeganistão 3 vezes. Tá. A primeira, quando o Talibã tomou o poder, em 1995. Depois, quando os americanos invadiram e tomaram o poder, eu estive lá também. E agora, quando o Talibã retomou o poder, depois de 20 anos. Quando o Talibã tomou o poder, em 96, para ser mais exato, eu estava em uma vila que estava sendo totalmente dizimada pelas forças do Talibã, justamente porque era uma vila que tinha dado comida para as tropas persas que eram inimigos do Talibã. E nós filmamos tudo. Violações evidentes de direitos humanos. Um material fundamental para um jornalismo atuante. E quando a gente estava saindo, a gente foi interceptado pelas tropas do Talibã. Aí eles botaram o Kalashnikov diante de nós, o nosso cinegrafista ficou com muito receio, mas eu me salvei porque eu sabia falar algumas palavras em pashtun, que é o idioma deles. Eu falei como Rabaranasta, Sarrafi brasiliano, evidentemente o carioca aprendi pode comendo Dom Manara traduzir. isso aí outro dia. É um prazer pedindo um prato. Algumas palavras em pashtun com algumas palavras em árabe, né, o que eles usam ali, até porque o islamismo usa muito o idioma árabe, né, na sua concepção. Então, o que eu procurei dizer... hora que você conseguiu segurar a onda... Eu procurei demonstrar, Bola, que eu era um jornalista brasileiro, não era um jornalista americano, estava lá também para respeitar o lado deles da história. Entendi. Claro que o meu vocabulário em pashtun não é muito grande, mas eu consegui, pelo menos, fazer com que eles trouxessem um comandante talibã que falava inglês bem, com quem eu pude conversar bem. E aí eu procurei demonstrar que a gente tinha se perdido, mas que a gente se preocupava muito em mostrar o lado deles da história. Porque o Talibã, como tantas facções islâmicas, eles têm sempre a concepção de que você tem preconceito com relação àquilo que eles pensam. E um dos preceitos básicos da nossa profissão é mostrar a diversidade. Eu sempre digo que quando nós estamos fazendo jornalismo, o jornalismo não se trata de um ato de convencimento. Eu não estou fazendo uma matéria para fazer com que as pessoas pensem como eu penso. Eu estou fazendo uma matéria para que as pessoas, munidas de boas informações, possam tomar decisões melhores. Foi o que eu procurei demonstrar naquele instante, que eu estava ali para mostrar, inclusive, o lado do Talibã. O que o Talibã pensava e que eu não tinha qualquer tipo de preconceito. O detalhe, eu quero saber o detalhe, Cabrini, ali. Momento, o que foi? O cara apontou, alguém apontou uma arma? Então, quando eles nos interceptaram, eles apontaram o Kalashnikov em nós, e eu falei, puxa, agora talvez a gente não tenha nem tempo de fazer explicações. Entendeu? Pelo amor de Deus. Mas isso já dentro do Afeganistão? Isso quando a gente estava saindo dessa vila. Dentro do Afeganistão, mais ou menos uns 40 quilômetros de Cabul, a capital. Vocês não estavam acompanhando de ninguém do exército americano? A gente estava acompanhando de um guia, entendeu? Mas eles não quiseram, eles deixaram o guia de lado. O problema deles era eu e o cinegrafista. Putas que Você sempre viaja em 2 pessoas. Olha, numa guerra, às vezes a gente viaja em 3 também. Numa guerra é importante você estar com equipes compactas, porque o deslocamento é muito importante. E fazer deslocamento em muitas pessoas é difícil. É difícil, porque transporte, deslocamento em zonas de guerra é algo crítico. Então, o que eu procurei naquele instante foi manter a calma para conseguir falar. Quando eu percebi que ele pelo menos queria saber quem a gente era, mesmo tendo o fuzil apontado diante de nós, eu percebi que a gente tinha uma chance. Foi quando eu falei, e ele conversou, eles eram em 3, eles conversaram entre si, e eu consegui pelo menos convencê-los a que eles trouxessem comando do Talibã, porque muitas vezes eles atiram primeiro e perguntam depois. Entendeu? E naquele momento, quando eles trouxeram o comando do Talibã, eles ainda estavam muito agressivos, mas à medida em que eu pude dar as nossas explicações, entendeu? Minha e do nosso cinegrafista, eles, de uma postura muito agressiva, eles nos ofereceram comida, que era pão, tomate e muita areia. Muita areia. Nunca não, era farofa. Farofa. Tão delicioso. Farofa. Comi tudo sem reclamar. Farofinha árabe. Farofinha árabe. Farofinha árabe. Aliás, a gente fala árabe, na verdade, o Talibã não é árabe, né? É uma outra etnia, eles são islâmicos, mas eles não são árabes. Eles não são árabes? Não. O afegão não são persas também. Otomanos. A etnia deles é a etnia pashtun. Os persas são exatamente do Irã.
O Irã é formado Sim. por persas. Eles são da etnia Pashtun. E nessa Não são vez você árabes. ficou... O que eles têm de ligação com o árabe é que o islamismo, evidentemente, nasceu Sim. no meio árabe. E eles, evidentemente, professam a região islâmica. Então, tem uma influência árabe muito importante. E nessa vez você ficou quantos dias lá, Cabrini? Nessa vez, eu fiquei 40 dias lá. Caraca! 40 dias. 40 dias. É a média que eu sempre procuro ficar. E você vai andando em no zonas meio de das guerra. vilas, como é que você faz com comida, com banheiro, com hotel? Como é que você faz, irmão? A gente faz um planejamento do momento que você sai, a gente muitas vezes leva suprimentos, entendeu? Outras vezes não, depende do que a gente vai fazer. Quando você cobre uma guerra, por exemplo, a guerra na Ucrânia, você tinha que se planejar para sair logo na primeira luz do dia, porque os ataques aconteciam de madrugada em Kiev. Tá. Aliás, a chegada a Kiev é algo dramático, né? Porque você chega em Kiev, naquele momento, era o momento em que as tropas russas estavam a apenas 40 quilômetros do centro de Kiev. Pô, muito era um perto. momento muito importante. Estavam Nossa, muito perto, nossa. perto de tomar Kiev. Aham. Que seria um movimento absolutamente Pô, e acabava, dominante, né? porque era a capital. É. Trata-se da capital da Ucrânia. E eu estava lá justamente quando o jornalista do New York Times, o Brennan, ele foi assassinado. Mas você sabe como ele foi assassinado? Eu sei, exatamente porque ele estava documentando a chegada das forças russas e ele foi assassinado, foi alvejado. A gente estava a mais ou menos a uns 2 quilômetros de onde ele estava. Caramba! Em Irpin. Ele foi mais que é a periferia de Kiev. Ele foi mais ousado que você, passou um pouco do Acho limite. que ele teve menos sorte do que eu, né? Mas eu estou falando de um conflito onde havia ali mais ou menos uns 50 jornalistas de todas as partes do mundo. Então, não é que você cobrir uma guerra significa que você não tem chance. Trata-se de uma minoria que morre, mas muitos Mas você jornalistas acha morrem. Pô, a hora que acontece um negócio desse, você não fala, puta, o que eu tô fazendo aqui, velho? Que o cara morreu agora, pô, eu vou embora, bicho. Olha, você sabe que eu sou tão determinado na minha função, que eu sei que eu estou ali para cumprir uma missão e eu nunca pensei nisso. Tá. Mesmo nas desgraça. primeiras coberturas. As primeiras coberturas, você não está tão bem preparado emocionalmente. Acontece um disparo, você fica assim, descontrolado. Com o tempo, você vai aprendendo a identificar se aquele disparo aconteceu perto ou longe de você. E se você, às vezes, está comendo um sanduíche, você identificou que é longe, você continua comendo aquele sanduíche. Eu porque fico você imaginando não porque- tem o direito de mostrar que você está apavorado. É um Isso negócio mostra muito punk, não Cabrini. profissionalismo. Porque eu gosto de atirar, não tenho arma, então, mas você vai num stand de tiro, você atira, você sai, sabe, meio nervoso. Mas senão- você vai se adaptando à situação. O É, ser humano tudo tem bem, uma mas você tá no meio incrível da guerra, capacidade velho. de adaptação. Eu sei, Mas você não tem- você não tem é fácil. controle de nada, Não, mas o que é você mais não- difícil não é nem isso. O difícil é quando você vê crianças chacinadas, Puta quando você merda. vê mulheres Nossa. chacinadas. Isso sim, mexe com o teu Puta emocional. que pariu. Isso, por vezes, faz você fazer essa pergunta que você acaba de propor aí. Por que eu estou fazendo É. aqui? Mas aí a resposta para o que eu estou Ah, fazendo aqui, entendi. eu estou aqui para documentar Pra isso, mostrar. para mostrar as atrocidades que acontecem. Porque Entendi. eu estou lá de passagem, 40 dias, 2 meses, mas eu vou voltar para casa. Aquelas pessoas convivem Vão morar lá, né? diariamente com esse tipo de situação. E numa guerra, a primeira vítima, como dizia Hiram Johnson, é a verdade, e em segundo lugar, a população civil. São pessoas que não são inocentes, não deveriam passar por isso e passam por isso, e é nossa missão denunciar. Porque o Sim. jornalismo, ele só vale a pena quando ele combate a injustiça. Jornalismo que não combate injustiça é um jornalismo irrelevante. É sempre isso que eu pus na minha cabeça. Entendi. Por pior que seja a situação que eu enfrente, sempre tem aqueles que enfrentam isso Pior. diariamente. Então eu não tenho nem direito de ter medo, porque aquelas pessoas convivem com isso. E elas dependem que a gente mostre a realidade para a comunidade internacional se sensibilizar e fazer alguma coisa. Eu costumo dizer, né, que os combatentes usam as armas muitas vezes de destruição em massa. A minha arma é a câmera e o meu cérebro.